Então, hoje nós vamos ao segundo culto da série de mensagens Quebrando Ciclos de Mediocridade. E a expectativa do nosso coração, meus amados, é que esse seja um poderoso tempo em que Deus há de libertar-nos de nós mesmos, amém? Às vezes nós ficamos vendo prisões imaginárias, quando na verdade o que nos prende somos nós mesmos, as nossas próprias limitações, os nossos próprios preconceitos e a maneira pequena como nos enxergamos. E eu entendo, meus amados, que não é por falta de poder, não é por falta de desejo da parte de Deus, é justamente por algumas coisas que precisam mudar em nós, e vão mudar, amém? Estão mudando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, nesta manhã nós vamos abrir a nossa Bíblia, abre aí Lucas capítulo 19, e a partir do verso de número 1, glória a Deus. Lucas 19, a partir do verso 1, enquanto você folheia a sua Bíblia, enquanto você liga o seu celular aí, né? Vai dando glória a Deus e dizendo que Ele é bom, dizendo que a fidelidade dEle dura para sempre, amém? Glória a Jesus. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Somente até aí, glória a Deus. Levante sua Bíblia. Eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados, quem já ouviu ou quem entende o significado da palavra procrastinação? Levante sua mão aí, procrastinação. Coloca para a gente aí o significado de procrastinação, Tomás, por favor. Procrastinação. Se você não tem uma definição bem clara, eu acho que essa é uma boa definição para procrastinação. Procrastinação é a ação de postergar ou atrasar algo como uma tarefa, compromisso, atividade ou tomada de decisão. Isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas de menor importância e mais prazerosas. Eu acho que isso sintetiza muito bem a ideia de procrastinação. Mas para você decorar, nós vamos ler todos juntos aí, vai ficar gravado, tá bom? Procrastinação, vamos lá, é a ação de postergar ou atrasar algo como uma tarefa, compromisso, atividade ou tomada de decisão. Isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas de menor importância e mais prazerosas. O tema da nossa mensagem hoje é a força do hoje e o poder do agora. Mas para falar sobre a força do hoje e o poder do agora, eu preciso que vocês entendam o que é procrastinação.
E eu preciso que o Espírito Santo, ao longo dos próximos minutos, vá revelando aos nossos corações áreas em que estamos procrastinando. Pensando de maneira bem prática, o que é procrastinação? Alguém diz para o pastor Jorge, nós estamos combinados, o nosso compromisso é na igreja às 10 da manhã. E o pastor Jorge falou, tranquilo, estou indo para casa para dormir cedo, justamente para não atrasar. Pela manhã, Eliette diz, Jorge, lembra do seu compromisso com o pastor Valmir. E o pastor Jorge vai falar, olha, mas como que eu iria esquecer algo tão importante? Estarei lá, é por isso que eu acordei cedo. E aí ele diz, bem, como eu acordei muito cedo, é melhor eu fazer um cafezinho e eu já chego lá desperto. Enquanto ele faz o café, ele vai olhar o celular e, revisando as mensagens, alguém manda um meme de gato para ele. Lá tem um link que vai direto para o YouTube, não é assim, pastor Jorge? E aí o pastor Jorge ri com o vídeo de gato. Vou assistir mais um. E aí assistir outro, e assistir outro. O relógio está dizendo o seu compromisso com o pastor Valmir às 10, ele diz, eu tenho tempo. A Eliette está inquieta, ela diz, Jorge, você vai perder a hora. Ele diz, não, eu tenho tempo, eu vou de ônibus. E ele se distrai fazendo mais alguma coisa. Ele brinca com o tempo, ele brinca com fogo. Ele vai chegar aqui 10h30. E aí quando alguém pergunta, pastor Jorge, por que você chegou atrasado no compromisso? Ele diz, pastor, minha vida está uma correria. Minha vida está uma correria. Você nem imagina como foi difícil chegar aqui. Procrastinar. Procrastinar é isso, é você adiar, é você atrasar coisas. Não é que você não faça, você adia, você atrasa. E por que nós fazemos isso? Geralmente porque nós temos um problema de prioridade. Assistir vídeos não chega a ser necessariamente um pecado. Inclusive, se você está assistindo vídeos de gato, faz muito bem, pastor Jorge. Faz muito bem, eu sou um gatólogo. Assistir vídeos não é necessariamente um pecado. O problema é que essa é uma tarefa de menor importância do que um compromisso que ele já estabeleceu. Então, nós vamos trocar aquilo que é importante por aquilo que é prazeroso, por uma tarefa que nós elegemos fazer, porque gera em nós esse prazer, essa satisfação. E, amados, Satanás tem um ambiente de procrastinação para que eu e você vivamos nele. Satanás nos ensina a procrastinar em todas as áreas da vida. Procrastinar é confortável, porque nós elegemos fazer das inúmeras tarefas que temos, dos inúmeros compromissos que temos, nós elegemos fazer ou elegemos cumprir aqueles que são mais simples e aqueles que nos são mais prazerosos. Os mesmos jovens que dizem que não têm tempo para ler a Bíblia, assistiram 7 partidas da final de basquete. Quem foi para a final, Davi? Quem foi para a final? Léo, quem foi para a final do basquete nos Estados Unidos aí? Isso, Miami Heat e Denver. 7 partidas, né, Léo? Quanto tempo cada uma? 5 partidas, né? Não chegou a ser 7. De quanto tempo cada uma? 2 minutos. 40 minutos. 48. Amados, os mesmos homens que reclamam que não tem tempo para nada, não vem dificuldade nenhuma, e eu não estou nem penalizando, é muito bacana. Não tem dificuldade nenhuma em assistir 5, 7 partidas ininterruptas com os mesmos times, né? Dia sim, dia não, o mesmo time. Os mesmos que não têm tempo para orar são aqueles que passam horas a fio nas redes sociais. Então, eu quero que você abra o seu coração ao longo dos próximos minutos, entendendo que essa é uma palavra, é a palavra de Deus para a sua vida, amém? Nada de terceirização. Deus está nos trazendo a casa do oleiro para moldar-nos segundo o desejo do seu coração. Olha que interessante, eu entendo que Deus é estratégico na sua palavra.
E nada está no lugar onde está e da maneira como está, aleatoriamente. Por exemplo, antes do Evangelho de Lucas, falar sobre Zaqueu publicano, nós vamos ver lá, ele falando sobre o jovem rico. Em Lucas 19, estamos falando sobre Zaqueu, mas em Lucas 18, nós vamos ler a história do jovem rico. E o que era o jovem rico? O jovem rico era alguém que conhecia a lei desde a sua infância. A Bíblia diz que ele diz: Jesus, ou bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha essa preocupação com salvação, ele era um homem religioso. E aí Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? E ele diz: Jesus, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha infância, desde a minha mocidade. Então nós temos aqui alguém que era religioso, nós conhecemos, tem alguém que conhece a lei, alguém que está preocupado com a sua salvação, e alguém que desde a sua juventude vinha ensaiando tomar uma decisão. E aí Jesus diz: olha, se você conhece a lei, se você conhece os mandamentos, se você os obedece desde a sua infância, você não está muito longe. Só vai, vende o que você tem, dá aos pobres, e aí você toma uma decisão e me segue. E o que esse jovem fez? A Bíblia não diz que ele respondeu absolutamente nada para Jesus. Ele não se opôs àquilo. Ele não disse: não, Jesus, eu não vou vender o que eu tenho e eu nem vou te seguir, porque eu tenho outras prioridades. Não, ele não disse isso. Porque, no fundo, eu creio que aquele jovem sabia que Jesus estava certo. E eu me atrevo a dizer que aquele era o projeto dele. Eu me atrevo a dizer que aquele jovem, no seu coração, ele pensava: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que dedicar menos tempo às minhas conquistas pessoais, e em algum momento da minha vida, eu vou precisar seguir Jesus. E ele não fecha totalmente as portas. A Bíblia apenas diz que ele se entristece. Eu não sei quantos de vocês já começam a se identificar com a passagem. Eu não sei quantos de vocês são corajosos o suficientes para confessarem que são procrastinadores em algumas áreas. Quando a gente procrastina, e eu também preciso ficar atento a mim mesmo, porque eu tenho uma tendência à procrastinação, acho que todos nós temos. O que acontece quando nós procrastinamos, e aí chegamos atrasados no compromisso? Ou às vezes não conseguimos chegar no compromisso. Eu lembro que, às vezes, minha mãe, ela dava tarefas bem simples para a gente, né? Sei lá, Simval lava a louça, Valmir lava a casa, Sila, sei lá, dá comida para os cachorros. E minha mãe falava isso cedo para a gente. Quando a gente ia fazer o que minha mãe mandava? Vamos ver se vocês são iguais a mim. Quando a mãe apontava lá, aí entrava num desespero, não era? E, amados, de modo geral, nós somos relativamente parecidos, ou nós carregamos um pouco desse instinto de procrastinação. E quando nos é cobrado uma tarefa, quando perdemos o horário num compromisso, ou quando nós perdemos uma oportunidade, quando uma porta se fecha por causa da nossa procrastinação, qual o sentimento que há no nosso coração? O mesmo sentimento que havia no coração do jovem rico, o sentimento de tristeza. Provavelmente, enquanto essa palavra é ministrada, meus amados, alguns de nós estamos sendo consumidos pela tristeza de ter perdido oportunidades, pela frustração de ter projetos, mas não conseguir tirá-los do papel, porque aprendemos a empurrar a vida com a barriga. Aprendemos a simplesmente empurrar com a barriga projetos que são prioritários. Mas, se você está aqui e se você entende que essa palavra é de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que há um remédio, e ele há de nos curar, há de começar a nos curar a partir de hoje, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu gostaria que o Espírito imprimisse no nosso coração é o seguinte: não deixe para amanhã o que Deus te mandou fazer ontem. Não deixe para amanhã
o que Deus te mandou fazer ontem. Eu vou te dizer uma coisa. Se Deus te mandou fazer algo ontem e você não fez, você já está em pecado. Se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu uma diretriz ontem e você não fez, hoje isso daí já configura um pecado. E provavelmente um pecado que precisa ser confessado. Mas nós aprendemos, meus amados, a ouvir ordens, a ouvir direcionamentos de Deus e simplesmente ignorá-lo. E nós desonramos a Deus quando ouvimos a voz dEle. Quando Ele é claro, quando Ele é específico. E Ele te direciona, Ele diz, faça isso. O que é que nós fazemos? Nós não desobedecemos propositalmente. A exemplo do jovem rico, nós não falamos, não, eu não vou fazer isso. Como nós racionalizamos uma ordem de Deus que não queremos cumprir? Nós vamos falar para nós mesmos, vou fazer, só não vou fazer hoje, só não vou fazer agora. Em algum momento eu vou fazer isso. E dessa maneira nós aprendemos a conduzir as nossas vidas. Só que olha como nós somos espertinhos, meus amados. Porque nós temos maneiras de disfarçar a nossa procrastinação. Porque nós falamos, não, na verdade, eu sou cauteloso, então eu não faço as coisas apressadamente. E aí eu vou te dizer uma coisa, a maior parte de nós confunde cautela com covardia. Tem coisas que precisam ser feitas, tem coisas que têm que ser feitas. Eu não sei se alguns de vocês vão se escandalizar, mas de vez em quando, principalmente com o pastor Jorge, com o Davi também, eu assisto uns vídeos de luta. Ontem mesmo eu estava assistindo uns vídeos de luta com o Davi, e aí a Regiane diz, Valmir, para que você fica assistindo isso? Eu estou assistindo porque eu preciso aprender. E ela falou, e você vai sair brigando com quem? Eu falei, não, eu sou da paz. Mas se em algum momento eu precisar, se em algum momento eu precisar agir, e aí eu até coloquei um exemplo, Regiane, se alguém vem sei lá, e te ofende, te agride na minha frente, você vai precisar de um guerreiro, não é verdade? Você vai precisar de alguém que a defenda. Vai. E aí eu vou dizer, olha, eu dificilmente vou entrar numa briga voluntariamente, gratuitamente. Mas talvez em algum momento eu vou precisar brigar para defender alguém, para defender uma pessoa, para intervir numa situação. E amados, olha, às vezes, a nossa covardia, ela nos impede de agir no momento certo e na hora certa. Em algum momento, querido, você vai precisar tomar uma atitude com a qual você não está muito acostumado. E quando surgem essas oportunidades, e pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou te incentivando a brigar ou nada parecido. E eu já orientei o Davi, né? Eu já orientei o Davi como ele deve fazer quando for inevitável, né? Quando for inevitável, ele precisar se defender, ele precisar defender alguém, eu já orientei ele, né? Ele já sabe muito bem como se defender. Mas aí o que acontece com a maior parte de nós? Na hora H, no dia D, no momento necessário, você simplesmente não age. E muito embora eu não seja um valentão, eu não seja um briguento, em algum momento, quando um camarada qualquer, quando a minha esposa passar, ele passar as mãos na nádega dela, ou ele passar a mão no cabelo dela, ou ele proferir alguma palavra obscena, e de repente, quando eu for falar, camarada, o que você pensa que é? E ele ter o mesmo tipo de atitude. Amados, olha, sejamos sinceros, em alguns momentos nós vamos precisar agir. Mas a maior parte de nós, quase todos nós, numa ocasião como essa, vamos simplesmente travar. Porque não estamos acostumados a tomar de imediato decisões que fogem do nosso cotidiano. Nós travamos em situações que são novas para nós.
E aí a maior parte de nós vai dizer, não, pastor, eu sou cauteloso. Não, alguns de nós somos covardes. Amados, existem oportunidades que não vão voltar. Eu não estou dizendo para você ser precipitado, mas eu quero te dizer que existem oportunidades que não vão voltar. Existem portas que vão se abrir uma única vez para nós na nossa vida. E naquele momento você vai ter que estar preparado. Você vai ter que saber o que fazer e você precisará tomar uma decisão rápida. E talvez o seu futuro, em algum momento, vai depender de uma decisão que você tinha 1 minuto para tomar. E aí o que alguns de nós vamos falar? Não, pastor, eu não trabalho sob pressão. Então, não confunda cautela com covardia. Não confunda calma com preguiça. Não, pastor, é que eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila. E eu acho que alguns de nós confundimos calma ou tranquilidade com preguiça. Na verdade, alguns de nós não somos calmos, nós somos devagar em tomar decisões. Nós somos lentos em agir debaixo de situações de pressão. Mas a vida, de modo geral, vai nos pressionar a tomar algumas decisões em dias específicos, em momentos específicos. É aquele dia, é aquela hora, é aquela oportunidade. E Zaqueu estava disposto a não perdê-la. Quantas outras vezes Zaqueu teria a oportunidade de ouvir Jesus ou de ver Jesus de perto? O ministério de Jesus estava crescendo. Os lugares por onde Jesus passava, de modo geral, ficavam lotados. Havia uma concorrência para ver Jesus, para ouvir Jesus, para tocar em Jesus. A palavra que os apóstolos usam, a expressão que os apóstolos usam é a seguinte: eles diziam, mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Porque o ministério de Jesus estava avançando e agora ele era alvo de muita gente que vinha buscá-lo. E de repente Zaqueu ouve dizer que Jesus vai passar exatamente ali. E a primeira barreira que há para Zaqueu ter esse encontro é que a multidão havia chegado primeiro. Como se não bastasse, Zaqueu era de pequena estatura. Então haviam pessoas mais altas que fechavam toda a visão. Só que Zaqueu estava movido no seu íntimo a ver Jesus de qualquer maneira. Ele estava dizendo, eu não vou perder essa oportunidade. Provavelmente, algumas pessoas tentaram demovê-lo daquilo, dizendo, não, Zaqueu, vai para casa, já está muito cheio. E olha, você vai ter outras oportunidades para ver esse tal de Jesus. Mas havia no coração de Zaqueu esse sentimento. Zaqueu estava decidido a ver Jesus naquele dia. E Zaqueu estava dizendo, não, eu quero ver Jesus hoje. Aliás, cadê o nosso hoje aí? Está aí? Eu quero ver Jesus hoje. Tanto que ele encontra uma maneira. E há um ditado que diz que quem quer arruma um jeito, quem não quer busca uma justificativa. Ele sobe numa figueira. Ele se posiciona num lugar estratégico onde ele pudesse ver Jesus. De repente, sendo sujeito à gozação, sendo sujeito à zombaria, mas ele sobe na figueira. Ele está disposto a ver Jesus, custe o que custar. Como Jesus iria passar por ali, Zaqueu fica numa posição estratégica, em que a decisão dele pudesse finalmente sair do papel. Eu me atrevo a dizer que provavelmente, em outras ocasiões, Zaqueu tentou estar no lugar onde Jesus estava, mas houve algum outro compromisso. Provavelmente em outras ocasiões ele planejou ir até onde Jesus estava, mas ele acabou enrolado com as correrias da vida. Porque Zaqueu tinha uma vida corrida, como nós temos uma vida corrida. E Zaqueu tinha suas justificativas. Zaqueu, ele poderia dizer, não, olha, tenho desejo, mas não tenho tempo. Tenho vontade, mas não consigo. Você parou para pensar que, para a maior parte, se não para todos os sonhos que você não tirou do papel, todos nós temos justificativas. Graças a Deus,
Naquele dia, Zaqueu estava decidido, ele estava dizendo: não vou permitir que nada nem ninguém me impeçam de ver Jesus hoje. Amados, há um poder quando nós determinamos em nosso coração, quando nós determinamos para nós mesmos: hoje é o dia, hoje é o dia, é hoje que eu vou tomar uma decisão. Na verdade, todas as grandes realizações, todas as grandes mudanças, todas as grandes conquistas, elas surgem num dia em que nós falamos para nós mesmos: hoje eu vou fazer isso, hoje, e não tem quem tire da minha cabeça, é hoje que eu vou tomar essa decisão. Segunda coisa que Zaqueu nos ensina é a seguinte: quem é bom de justificativas, não é bom de atitudes. Quem muito se justifica, geralmente ele está numa posição de mediocridade. Porque quase todos nós usamos desculpas para mascarar os nossos fracassos. Eu me dirijo a algumas pessoas que fizeram uma faculdade. Eu me dirijo a algumas pessoas que fizeram um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Eu me dirijo a pessoas que fizeram ensino médio. Eu me dirijo a pessoas que terminaram aí o ensino fundamental. Talvez eu me dirija a algumas pessoas que são semi-analfabetas. E algum tempo atrás alguém falou para mim: pastor, eu vou ver um pregador pregar que ele é analfabeto, pastor, é uma coisa linda. E pastor, olha, ele manda outra pessoa ler e ele prega. E eu perguntei: e aonde é isso? Ele em tal lugar. Eu falei: está aí uma pessoa que eu não assistiria, uma pessoa que eu não ouviria. E por quê, pastor? Você é preconceituoso? Não. Porque em São Paulo, numa cidade como São Paulo, não há justificativa para alguém ser analfabeto. Não tem justificativa. Qual justificativa um paulistano tem para ser analfabeto? Qual justificativa? A minha mãe morava no sertão da Bahia. E quem é nordestino, quem nasceu nessa condição, sabe que, de modo geral, os pais queriam que os filhos trabalhassem na lavoura, não era isso? E aí os pais não tinham essa preocupação de mandar filhos para a escola. E a minha mãe disse que ela tinha um desejo de ler e de aprender, de ser alfabetizada, e ela consegue uma cartilha escondida. Aí ela disse que a mãe dela tomou a cartilha dela, deu uma surra nela e mandou ela ir para a roça. Mas por que, queridos, que eu digo que em São Paulo uma situação dessa é quase que impraticável? Porque não existem barreiras. E aí alguém que não estuda, ele vai dizer: não, eu não estudo porque eu não tenho tempo. É mentira. Não, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. É mentira, porque planos ou projetos de alfabetização são gratuitos. Vocês sabiam que existem projetos de alfabetização, aonde você quiser, numa casa, pode ser numa casa, você reúne lá 3 ou 4 pessoas analfabetas. A prefeitura vai mandar alguém para alfabetizá-las gratuitamente no seu lar. Então, que desculpa que eu tenho para o fato de não aprender a ler e escrever? E talvez eu possa parecer estar sendo duro com algumas pessoas, mas na verdade essa palavra é a palavra de Deus para você que está procrastinando. Então, querido, em nome de Jesus, você não veio aqui para alguém alisar a sua cabeça e dizer que você está certo. Você está aqui justamente porque precisa ser confrontado. E aí eu transfiro isso para quem não terminou o ensino fundamental. Eu estendo isso para quem não terminou o ensino médio. Eu estendo isso para quem não cursou uma faculdade. Porque na prática nós dois sabemos que não existem limitações. E que a maior parte das nossas justificativas, elas não param em pé. Quem é bom de justificativa, não é bom de mudança. Nós vamos usar as nossas desculpas, nós vamos usar o nosso vitimismo, o nosso coitadismo, para justificar o nosso fracasso, para justificar a nossa procrastinação.
Só que nós nos esquecemos que os olhos de Deus estão em todo lugar. Zaqueu chegou em um momento, ele vivia um tempo na sua vida, em que ele já não conseguia mentir para ele mesmo. Ele sabia que se ele não visse Jesus, se ele não tomasse uma decisão naquele dia, ele era o seu próprio sabotador. Amados, eu preciso muito que o Espírito Santo encontre lugar no meu coração e no seu coração nos próximos dias, para revelar quem é o nosso sabotador. E na maior parte das vezes, somos nós mesmos que estamos nos auto-sabotando, mentindo, nos escondendo atrás de desculpas esfarrapadas para não viver o projeto de Deus, para não nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós, se escondendo atrás de um vitimismo maldito, um vitimismo maligno, que nos impede de ser quem Deus quer que nós sejamos, ou de conquistar o que Deus quer que nós conquistemos. É a síndrome da pobre menina rica. Quando olhamos no horizonte, e amados, olha, há um arsenal de portas que Deus vai abrindo, há um arsenal de oportunidades que Deus vai nos dando, oportunidades de ouro, e nós deixamos escorrer por entre os nossos dedos. E quando nos encontramos diante de Deus em oração, clamando ou perguntando por que as coisas não acontecem, tudo que nós fazemos é nos justificar. Tudo que nós fazemos é dizer que somos coitados. Tudo que nós conseguimos fazer é dizer que as oportunidades não são iguais para todo mundo. Em alguns momentos aqui eu disse, não, eu não sou um coitado. Eu não sou um miserável. Em alguns momentos aqui eu olhou para ele e disse, sim, é verdade, eu sou um homem de baixa estatura, outras pessoas são mais altas e elas tapam a minha visão, mas eu vou encontrar uma maneira de superar as minhas limitações e eu vou ver Jesus. Amados, na prática, não existem justificativas para não tomarmos uma decisão radical nesse momento da vida que nós vivemos. Alguns de nós vamos tomar uma decisão radical e definitiva quando, querido? Quando, pelo amor de Deus? Quando? Deus é paciente e Deus é compreensivo. Da mesma maneira como pessoas à nossa volta são pacientes, são compreensivas com o nosso tempo. Provavelmente essa palavra encontre alguma pessoa que você ouve o Evangelho, você bebe dessa palavra e você ainda fuma. E talvez você fume escondido, mas ainda fume. E Deus te trouxe aqui para te libertar do cigarro. Talvez alguns dos que nos assistem, assistam esta mensagem com cigarro, com um Marlboro entre os dedos. Mas, de modo geral, quando eu falo com alguém que é fumante, primeiro ele tenta justificar o seu vício, porque ele diz, pastor, eu fumo cigarro. Mas é melhor do que fumar maconha, não é, pastor? Pastor, eu fumo cigarro, mas olha, eu compro com meu dinheiro, eu não fumo dentro da minha casa, não incomodo ninguém. E outra coisa, pastor, eu fumava 2 maços, agora eu fumo 1,5 maços, como se fosse lá uma grande conquista. E aí eu vou dizer sim, querido, eu sei que é um processo, e eu respeito processos. Eu sei que há pessoas que se convertem e não vão parar de fumar do dia para a noite. E tem gente que vai usar essa estratégia, né? Ele vai diminuindo gradativamente. Respeito isso. Agora, quanto tempo você vai caminhar no Evangelho sendo fumante? Não, pastor, é no tempo de Deus. E é justamente isso que eu estou falando. O tema da mensagem é sobre o tempo de Deus. O tema da mensagem é exatamente esse. O dia do Senhor se chama hoje, e o tempo de Deus se chama agora. Eu me dirijo a pessoas que têm uma área da sua vida, você tem um teto de vidro em alguma área da sua vida. E o que nós fazemos ao invés de tomarmos uma decisão? A gente vai se justificando, a gente vai dizendo para nós mesmos que temos um motivo para agir dessa maneira. Da mesma maneira que quem é viciado em pornografia diz, não, pastor,
É que eu sou solteiro, quando eu casar eu vou parar com isso, mas por enquanto, pastor. Ou quem deve todo mundo, quem é um caloteiro, que já compra na intenção de não pagar. Ele diz, não, pastor, é por causa da minha situação financeira. Eu não pago porque eu não tenho dinheiro, eu não pago porque eu sou pobre. O marido que trai a esposa, ele vai dizer, pastor, olha, eu até tento, pastor, mas é mais forte do que eu, porque, pastor, a carne é fraca. E às vezes eu vou aconselhar pessoas e eles tentam projetar o pecado deles em mim. E olha que interessante, olha que espertinhos nós somos. Porque alguns homens dizem, pastor, você nunca pensou em trair sua esposa. Você nunca olhou para uma mulher e ficou balançado. Porque nós buscamos nas pessoas traço dos nossos pecados, justamente para nos justificarmos. E o que ele espera de mim? Se até o pastor tem essa inclinação, então eu estou no caminho certo. E mentimos para nós mesmos, buscando culpados. Olha, na prática eu sou uma vítima da sociedade, pastor. As pessoas à minha volta são más. As pessoas à minha volta me fazem pecar. Houve um dia em que Zaqueu disse, não, eu vou sair desse ambiente de vitimismo. Eu não vou me justificar. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos fazer um exercício de acordar e nos olhar no espelho, e de perguntarmos sinceramente quem nós somos e a quem nós estamos enganando. Zaqueu amanheceu decidido, dizendo, hoje eu mudo de vida. Ontem eu estava num evento aí, e eu estava conversando com o Léo. E o Léo falava a respeito de alguns famosos que se suicidaram. Não tem isso? Alguns famosos que se suicidam? E aí o Léo estava falando, não, pastor, tal pessoa se suicidou por causa da pressão, porque ele tinha que trabalhar muito, e ele ficava longe da família, e ele ficou deprimido, e aí ele se suicidou, ele morreu de overdose. E eu disse, Léo, essa conversa é mentira, essa conversa é mentira. Porque, de modo geral, essas pessoas não fazem isso pensando na família. Elas fazem isso pensando nelas mesmas. Eu vou trazer esse conceito para a sua vida. Se você é um desses homens que trabalha de segunda a segunda, se você é um desses homens que não está vendo seus filhos crescerem, se você é um desses homens que a sua mulher precisa de uma audiência para falar com você, se você é um desses homens que está tão ocupado ao longo da sua vida inteira, que você é incapaz de abrir mão de um tempo de trabalho, das suas atividades, para pegar sua família aleatoriamente e ir passear. Não me venha com a conversa fiada de que você faz isso pela sua família. Não me venha com a conversa fiada de que isso é altruísta, não. Você é um egoísta, você é um egoísta. Você, na verdade, é alguém que faz tudo isso pensando em você. Não tem nada a ver com a sua família, tem a ver com você. E a maneira que nós encontramos de projetar os nossos desvios de caráter é buscando pessoas para projetarmos a nossa culpa. Todo narcisista, ele se diz alguém altruísta. Não, eu faço isso pela minha família. Não, você é narcisista. Você só pensa em você. Tem tudo a ver com você. Nunca foi pensando na sua família, nunca foi pensando nos seus filhos. E eu sei que falando isso, eu vou conquistar a ira de alguns que estão nessa pegada, mas eu vou te dizer novamente, você está errado. Da mesma maneira como estão erradas mulheres que entraram nessa vibe de não preciso de homem para nada. E aí você trabalha, você estuda, os seus filhos é a sua mãe, a sua sogra que cuida, e no tempo livre você faz cursos e você faz especialização, e você não tem um minuto para casa, você não tem um minuto para a família, você não tem um minuto para o casamento. Nos finais de semana você inventa cursos, o seu marido está lá largado, os seus filhos estão com as fraldas por trocar, o nariz do seu filho está escorrendo, não tem comida na sua casa, o seu marido come lanche porque não tem comida, vocês não têm horário, vocês não têm rotina.
E aí você diz, eu estou fazendo isso pela minha família. Não, você está fazendo por você, porque é narcisista, não tem a ver com o resto da sua família. E aí eu sinto dizer que alguns projetos pessoais são seus, eles se cumprirão às custas de ver a sua família ruir. Então não minta para você mesmo, queridos. Não não projetemos a nossa inatividade, a nossa inação em pessoas. Não, pastor, eu não tomei uma decisão porque a igreja onde eu estou não me compreende. É mentira, querido. Não tem a ver com a sua igreja, tem a ver com você. Tem a ver com você. Eu não sei quantos nessa manhã conseguem entender que há uma grande possibilidade de você ser o seu sabotador. E para finalizar, em terceiro lugar, eu quero te dizer, sonhos que não geram ação, não passam de fantasias. Sonhos que não geram uma ação, não passam de fantasias. Há pessoas que não são sonhadores, não é um sonho, é uma fantasia. E o que define o sonho, ou o que diferencia o sonho da fantasia? É que sonhos geralmente vêm acompanhados de um projeto. Sonhos vêm acompanhados de uma ação, ou de um projeto de ação. Por exemplo, pastor, eu sonho comprar tal carro. E como você vai fazer isso? Não sei, pastor, não sei. Talvez em algum dia eu vou estar andando assim, e alguém vai falar, meu servo, sondei seu coração, viu o desejo, recebe aí o carro que você pediu. Não, querido, isso não é sonho, isso é fantasia. Geralmente, quando eu converso com algumas pessoas que compartilham projetos, eu vejo o brilho no olhar da pessoa. E aí eu digo, bem provavelmente ele vai chegar lá. Já tem pessoas que não têm sonhos, ele é infantil. Você conversou com algumas pessoas que, de tão alienadas que são do mundo, são infantis. Há uns anos atrás tinha um menino que começou a vir na igreja, e aí ele começou a tomar gosto pela palavra, né? E aí ele disse, pastor, eu tenho um projeto aí para compartilhar com você. Eu falei, amém, vou ouvir o seu projeto. Ele falou, pastor, eu quero fazer algumas conferências, eu quero fazer alguns estudos. Eu falei, poxa, que bacana. E ele estava vindo na igreja há pouco tempo. E ele disse, então, pastor, eu queria uns 3 domingos aí para eu compartilhar. Eu falei, alto lá, calma aí, meu filho. Não, pastor, é porque está muito forte no meu coração e Deus já me direcionou. E olha, pastor, nós vamos alcançar multidões. Eu falei, que bacana. É por isso que domingo que vem eu preciso já começar essa série de mensagens. Eu disse, alto lá, fulano de tal. Você chegou agora. E eu não me lembro, você era um pregador, você tinha essa facilidade de se dirigir às pessoas. Não, mas Deus falou comigo, é Deus que capacita. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai estudar e você vai se preparar, eu vou te ajudar. Daqui a algum tempo você vai ter a oportunidade de compartilhar aí uma palavra numa célula. Ele disse, mas na célula, pastor? Eu falei, na célula. E a célula vai te deixar aí afiado. E depois disso, você vai ter a oportunidade de pregar talvez num culto de quarta-feira, justamente para conseguir aí se ambientar. E aí eu falei para ele nessas palavras, e provavelmente em algum dia você vai pregar num domingo, mas eu deixei isso como um plano para o futuro. E aí ele já murchou no projeto dele, não, pastor, olha, a obra que Deus tem para fazer na minha vida, ela tem pressa. E se Deus não fizer aqui, Ele vai fazer em outro lugar. E ele saiu da igreja. E eu acompanho ele à distância. Ele nunca se firmou em igreja nenhuma. Mas na cabeça dele, ele é um reformador. Na cabeça dele, ele é um Martinho Lutero da vida. Na cabeça dele, ele é um evangelista de multidões. Na verdade, ele não tem um sonho, ele tem uma fantasia. E talvez alguns de nós sonhamos com algo que se tornou uma fantasia. Você não tem um plano de ação, você não tem um projeto. Isso daí não gerou nenhuma mudança na sua vida, então não é um sonho, é uma fantasia. Eu converso com algumas pessoas, querido, e eu preciso ser sincero com vocês.
Olha, se você mora num quarto e cozinha alugado, e nada contra, eu morei num quarto alugado muito tempo da minha vida. E aí você diz, pastor, vou morar no Morumbi, eu acredito, eu creio que isso é possível. Só que alguns compartilham com isso, compartilhando isso comigo, fica claro que não é um sonho, é uma fantasia. Porque quando você vai ver que atitude ele tem tomado para que o sonho dele se torne realidade, absolutamente nada. Ele diz, não pastor, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, e eu sei que um dia eu vou chegar lá. Mas sejamos sinceros, como homens e mulheres maduros que nós somos. As coisas acontecem dessa maneira. As coisas acontecem com essa facilidade. O mundo é cor-de-rosa dessa maneira. Ou será que alguém que está saindo do aluguel e quer comprar uma casa, ele não tem que começar a juntar dinheiro? Ele não tem que começar a trabalhar mais do que ele trabalhava. Ele não tem que se organizar, de repente, quitar os seus compromissos para limpar o seu nome, talvez entrar num financiamento, ou empreender num negócio onde ele vai prosperar, e finalmente ele possa comprar a casa dos seus sonhos. Então, querido, eu não vim aqui jogar um balde de água fria nos seus sonhos, mas eu também venho aqui te vacinar contra sonhos que não são sonhos. Na verdade, são fantasias. Não, pastor, eu sou um sonhador. Não, você não é um sonhador, você é infantil. Você é ingênuo. E eu preciso que você alcance maturidade para alinhar o seu projeto com o projeto de Deus. Pastor, mas você não pode tapar os poços de pessoas que receberam uma promessa de Deus. E nem vou, querido. Estou aqui para te ver chegar a lugares altos. Estou aqui para estar sentado na primeira fileira, aplaudindo a sua vitória. Mas eu acho que se você tem um chamado para pastorado, pelo menos estudando teologia, você deveria estar, querido. Pelo menos fazendo visitas de vez em quando, você precisaria estar. Pelo menos cuidando de pessoas, pelo menos cuidando de gente, pelo menos se consagrando. As coisas acontecem dessa forma. Não, pastor, Deus vai me dar um ministério mundial. Deus falou que eu vou pregar nos 4 cantos da terra. E o que você está fazendo para chegar lá? Eu estou aguardando em Deus, é no tempo de Deus. Mentira, querido. E aí eu vou te dizer, isso não é um sonho, isso é uma fantasia. Isso é coisa da sua cabeça. Como o Andy na semana passada, que colocou uma toalha no pescoço e falou, sou o Superman. Quer voar? Entra na aeronáutica, querido, amém? Entra na aeronáutica, você vai voar. Amados, eu não sei se vocês conseguem entender que amadurecer é difícil e é duro. Quando não nos contam finalmente que o coelhinho da Páscoa não existe, isso é um trauma para a gente. Mas é o preço de amadurecer. E talvez nessa manhã eu seja esse carrasco que está te dizendo, sonhos sem ação não passam de fantasia. Zaqueu toma atitude e sobe na árvore. Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, desce rápido. Como é rápido que ele quer que alguns de nós tomemos atitudes. Nesse ponto eu vou concordar com o que o jovem me disse alguns anos atrás. A obra de Deus para a sua vida tem pressa. E é por isso que ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce no seu tempo? Não. Zaqueu, desça agora, desça depressa, porque o dia do Senhor é hoje. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Não era amanhã, não era depois, não era daqui a alguns dias. Deus não estava sendo vago, ou Jesus não estava sendo vago com Zaqueu, dizendo, Zaqueu, desce daí e passa lá no escritório, vamos marcar um dia. Como a gente, por educação, quando alguém diz, fulano de tal, você precisa ir lá em casa. O que a gente faz? Para não deixar transparecer que nunca a gente vai lá. O que eu falo? Não, vamos marcar, a gente vai sim. Quando um amigo diz para você, vamos marcar, ele está dizendo, eu nunca vou na sua casa, nunca. Não, vamos marcar, uma hora dessa a gente vai.
Não, Jesus estava sendo específico. Zaqueu, desce quando? Desce depressa. Desce agora. Desce no poder do agora. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Quando Zaqueu receberia Jesus? Hoje, naquele dia. E Zaqueu precisava estar preparado, porque aquela era a hora e aquele era o dia. Na força do hoje, no poder do agora, Zaqueu viu a possibilidade de ter a sua vida transformada. E ele não postergou, ele não procrastinou. Ele não disse, Jesus, eu sei que o senhor precisa ir lá em casa, mas a casa está tão bagunçada, não é assim? A casa está tão bagunçada. Ah, Jesus, se o senhor tivesse falado antes, eu tinha preparado alguma coisa. Provavelmente Zaqueu não estava preparado para receber um visitante. Porque cá entre nós, quando a gente recebe um visitante, a gente dá uma caprichada na limpeza, não é assim? E a gente vai na casa da pessoa, ela passou a noite inteira limpando a casa, e a gente diz, nossa, como a sua casa é arrumada. Ela diz, eu mantenho assim, né? Mantenho assim. Mentira. Então Zaqueu não estava preparado para receber visitas. E Jesus disse, hoje me convém pousar na sua casa. Provavelmente nenhum de vocês veio para esse lugar pensando em tomar uma decisão radical e definitiva na sua vida. E aí eu vou te dizer que talvez esse seja o dia e esse seja o momento de algumas cadeias finalmente serem quebradas na minha e na sua vida. O que Zaqueu fez? Zaqueu desceu naquele momento. E Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, e hoje eu vou para a sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu mais do que depressa desce. E a Bíblia diz que ele recebe a Jesus naquele mesmo instante, alegremente, alegremente. Zaqueu recebeu Jesus alegremente. Jesus está na casa de Zaqueu. As pessoas, diz a palavra, estão comentando, olha, como que pode ele pousar na casa de um homem pecador? E Jesus começa a ministrar ao coração de Zaqueu. Jesus vê em Zaqueu essa sede de mudança, essa sede de transformação, essa proatividade que tanto nos falta. Jesus entende que aquele era um dia especial e Zaqueu não perde o time de Deus. Tamanha é a sede de mudança de Zaqueu. Tamanha é a abertura que há no coração de Zaqueu para mudanças. Porque o Espírito, durante algum tempo, estava preparando o coração de Zaqueu para a tomada de algumas decisões. E não mintamos para nós mesmos, queridos. Há entre nós esse senso de inconformidade com algumas coisas. Há no nosso coração esse mover, esse desejo do Espírito de que algumas coisas mudem. O Espírito tem ministrado aos nossos corações. O Espírito tem nos empurrado em algumas direções. E Deus está dizendo, desça apressadamente. Se nós não tomamos decisões é por conta da nossa procrastinação e do nosso vitimismo maldito. Mas Jesus percebe que o coração de Zaqueu está sedento. E a palavra ela é certeira, a palavra ela é específica. E quando Deus lança uma palavra específica, e Ele encontra um coração sedento, não pode haver outro resultado senão transformação. Há dias em que a gente chega na igreja, e o nosso coração está quebrantado. Nas entrelinhas nós estamos dizendo, vem em mim que eu estou facinho, Jesus. E aí a palavra vem específica, Deus é cirúrgico na sua palavra. Eu não sei quanto a vocês, mas a sensação que eu tenho em alguns ambientes, é que não existe mais ninguém ali, aquela palavra é só para mim, não é assim? É como se Deus tivesse dito, olha, saiam todos da sala, a minha palavra é só para esse pecador miserável aqui. E às vezes a palavra me constrange. Às vezes, queridos, a palavra nos constrange e tudo que nós queremos é cavar um buraco para entrar dentro. Alguns anos atrás eu estava numa pegada na minha vida e parece que Deus decidiu falar comigo. E um pregador que pregou aqui, talvez alguns de vocês vão se lembrar dele.
ele Deus começou através dele, a operar uma cirurgia nas minhas entranhas, sem nenhuma anestesia. E cada palavra me doía, cada palavra me feria, eu falava, meu Deus. Em algum momento da palavra, o pregador falava, estou te vendo, vocês lembram disso? E o pregador dizia, estou te vendo, estou te vendo. E amados, eu esqueci que eu estava no meio de uma multidão, eu esqueci que aquele era um homem que falava, e tudo que eu ouvia era a voz de Deus que conhecia a minha vida, que sabia muito bem como eu estava caminhando. Deus estava dizendo, estou te vendo, estou te vendo, estou te vendo. Zaqueu está num desses dias, em que a palavra é precisa, em que a palavra é cirúrgica, e em que o coração dele está aberto, e não pode haver outro resultado, senão grandes transformações. Eu oro a Deus para que essa palavra esteja sendo precisa e cirúrgica para a vida de alguns de vocês. Mas eu também oro a Deus para que o coração de vocês esteja aberto, para ouvirem a profundidade daquilo que Deus quer fazer. Jesus queria fazer, Zaqueu estava disposto a receber. E olha a transformação que há na vida daquele homem. O jovem rico conhecia os mandamentos desde a sua infância, sabia o que tinha que fazer, e Jesus novamente disse, olha, você não está longe, só falta uma coisa. Só que ele preferiu continuar empurrando com a barriga. Aquele jovem saiu triste, por quê? Porque ele não queria tomar uma decisão naquele dia, talvez outro dia. Mas com Zaqueu é totalmente diferente. E Zaqueu diz, Jesus, hoje, ou nesse momento, eu quero tomar uma decisão. Eu imagino como foi a cena. Estava todo mundo comendo, Jesus, os discípulos, a família de Zaqueu, aquela algazarra, alguns rindo. E ele disse, onde adora que a gente faça isso, né? Pessoal, preciso de um minuto de silêncio. E ele diz, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendo que essa palavra é uma palavra para a minha vida. E eu quero tomar uma decisão. Talvez aqui eu tivesse ensaiado de tomar decisões em outras ocasiões, e alguém diz, só tá fazendo uma média aí. E ele disse, hoje eu mudo de vida. Provavelmente a mulher de Zaqueu disse, tá. Jesus, hoje eu estou disposto a ser um novo homem. E os filhos dele que conheciam o pai, como bom publicano, era um picareta, era um picaretinha. E os filhos disseram, tá, eu acredito. Jesus, hoje é o dia, e agora é o momento. Eu estou disposto a mudar radicalmente o curso da minha vida. E quem o Zaqueu enrolou? E quem ele roubou? Porque também era ladrão. Tá, eu acredito nisso. Só que Zaqueu estava disposto a provar com atitudes de que havia sede de mudança no seu coração. Não era uma fantasia, era um sonho. E ele estava dizendo, a primeira atitude que eu vou tomar como homem avarento que sou, a primeira atitude que eu vou tomar como homem que enriqueceu à custa do sangue do meu próprio povo, porque isso era um publicano, era um traidor, era um vende-pátria, era um político corrupto, como nós conhecemos centenas. E ele diz, a primeira atitude que eu vou tomar é justamente a atitude que ele cobrou do filho pródigo, do jovem de qualidade, ou do jovem rico. Provavelmente ele não ouviu o que Jesus pediu para o jovem em Lucas 18. Mas em Lucas 19 ele está dizendo, eu vou vender os meus bens, eu vou dar uma parte disso para os pobres. Zaqueu estava tomando uma atitude e provando, querido, que não eram palavras vazias, e aí a coisa começou a ficar séria. E provavelmente alguém disse, toma o microfone da mão dele, porque ele não está bem. Só que Zaqueu não para por aí. Zaqueu entende que um ambiente de mudança é um caminho sem volta.
Eu não sei quando novamente teremos oportunidade de tomar decisões radicais na nossa vida. Zaqueu estava tomado e ele disse: não, é hoje e agora. Talvez os amigos o cercaram e disseram: não, Zaqueu, traz um copo d'água para ele, gente. Ele não está passando bem. E Zaqueu diria: saiam de perto de mim. Eu quero tomar mais uma decisão, eu quero comunicar mais uma ação. Se eu roubei alguém, e ele tinha roubado muita gente, eu vou começar a procurar as pessoas que eu defraudei. E conforme diz a lei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu estava fazendo ali, financeiramente falando? Decretando a sua falência. Mas Zaqueu está tão convencido de que aquele é o dia, de que aquele é o momento, que ele diz: se eu não tomar essa decisão agora, eu nunca mais vou tomar. E ele diz: está feito, Jesus, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e a outra metade eu vou usar como indenização para pessoas que eu roubei. E eu vou fazer isso hoje, e eu vou fazer isso agora. Quando Zaqueu toma essa decisão, vem a resposta de Jesus. Zaqueu tomou a decisão naquele dia, e aí Jesus disse: hoje, nesse momento, no dia que se chama hoje, e no momento que seja agora, se chama agora, hoje chegou salvação nessa casa. Ele não disse: chegou salvação nessa vida. Ele disse: hoje chegou salvação nessa casa. Porque a maior parte de nós é tentado a pensar o seguinte: Zaqueu foi inconsequente, abriu mão da sua fortuna, e como vai ficar a sua casa? Como ele vai pagar as suas contas? E Jesus, da mesma maneira, está sendo preciso e cirúrgico. Ele está dizendo: fica tranquilo, Zaqueu, eu conheço a sua vida, eu conheço e me alegro com a disposição do seu coração. Vou cuidar de você, vou cuidar da sua casa, vou cuidar da sua família. Quando o Senhor vai fazer isso? No mesmo momento em que você tomar uma decisão. Hoje chega salvação nessa casa. A Bíblia diz que ele está entre dois homens dignos de morte. 2 homens que estavam sendo sentenciados porque fizeram por onde? A justiça não estava sendo forjada. Eles estavam pagando pelos seus próprios erros. E um deles diz: Jesus, se você é filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro ladrão, ele teve tempo para pensar em algumas coisas. Ele sabe que vai morrer dentro de alguns instantes. Ele sabe que dificilmente ele terá outra oportunidade de estar ao lado de Jesus. Aquele era o dia dele, não teria outro dia. Aquela era a hora, ele não teria outro momento. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, por que Deus não faz as coisas na minha vida no dia de hoje? Porque parece que os projetos de Deus sempre são futuros. Bem provavelmente, porque Ele tome como base o tempo de decisão meu e seu. Nós adiamos decisões importantes para amanhã, e queremos que Ele nos abençoe no dia de hoje. Nós procrastinamos em tomar decisões, mas nós queremos a bênção hoje. Como o filho pródigo, que queria exercer da fartura, da abundância, da herança do pai. Só que ele era incapaz de esperar o pai morrer. E ele antecipa a alegria da herança. E isso não termina bem. Bem provavelmente, meus amados,
essa palavra encontra algumas pessoas que têm colocado ou têm metido os pés pelas mãos a vida inteira, em várias áreas, na sua vida sentimental. E olha, hoje não é um dia para dizer que os culpados pelo fracasso no seu casamento são outras pessoas. Hoje é um dia em que ele vai colocar espelhos diante de nós. Bem provavelmente essa palavra encontra pessoas que estão projetando em outros a sua mediocridade no que diz respeito a finanças. E você vai culpar todo mundo. Até ano passado você culpava o Bolsonaro, agora você culpa o Lula, e provavelmente daqui 4 anos você vai procurar alguém para colocar a culpa. Provavelmente essa palavra vai encontrar algumas pessoas que vivem uma mediocridade ministerial. E quem é o culpado da sua mediocridade ministerial? O seu pastor é culpado. A sua igreja é culpada. Os crentes à sua volta são culpados. Provavelmente essa palavra encontre pessoas assim. A Bíblia diz que o mesmo jovem que antecipou a sua herança, ele está ali comendo entre os porcos. E ele tem um flash, ele tem um momento de lucidez. E ele pensa com ele mesmo, nesse mesmo momento, os servos do meu pai estão comendo porque eles têm pão em abundância. E aí ele é tomado por esse sentimento que o Espírito está gerando no meu coração e no seu coração nesse momento. E ele diz, eu vou me levantar, eu irei até o meu pai, e eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas recebe-me pelo menos como um dos seus servos. Só que isso não era uma fantasia, isso era um sonho. O que o filho pródigo faz? Ele tem essa ideia, ele se levanta no mesmo dia, na mesma hora. Se ele parasse no meio do caminho, bem provavelmente ele mudaria de opinião. Ele está sendo movido por um sentimento de ira santa. Ele pensa e ele vai. Ele faz exatamente o que havia se comprometido. E naquele mesmo instante, ele encontra misericórdia. Quando o pai do filho pródigo faz um churrasco para recebê-lo. Quando o pai do filho pródigo manda alguém trazer uma roupa, uma sandália, um anel e manda matar um carneiro. No mesmo dia. O pai do filho pródigo está dizendo, façam isso hoje. Por que tanta pressa? Porque foi hoje que ele decidiu voltar. A minha oração nessa manhã, querido, é que aquilo que na minha incapacidade, na minha incompetência, eu não fui capaz de falar aos seus corações, seja completado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está martelando o nosso coração, dizendo, vai tomar uma decisão quando? Se depois dessa mensagem, alguns de nós estamos dizendo, pastor, eu entendo que eu vivo um ciclo de mediocridade, e eu entendo que Deus está cobrando de mim uma mudança, e pastor, fica tranquilo, em algum momento eu vou fazer isso, eu vou te dizer, seja bem-vindo, ou continue vivendo uma vida de mediocridade, até o dia em que você vai agir como um homem, até o dia em que você vai agir como uma mulher, e parar de ser uma menina mimada. Continue vivendo debaixo da sua mediocridade. É de pessoas como essa, que o inferno está cheio. Eu não sei o que foi da vida do filho, do jovem rico. Eu não sei se ele teve outras oportunidades, mas eu sei que de boas intenções, de projetos bem elaborados, o inferno está cheio. Eu não quero orar com pessoas que façam planos de mudança. Eu não quero orar com pessoas que sabem muito bem o que tem que fazer, e pessoas que vão dizer, pastor, eu já ouvi tudo isso. Pastor, você esqueceu que eu sou um coach? Eu sei os 4 passos para a vitória. Pastor, olha, está tranquilo, tudo que você falou já ouvi, eu não duvido. A diferença é que algumas pessoas pegam a palavra e elas transformam essa palavra num sonho. E elas saem para viver sonhos. E outras pessoas vivem numa eterna fantasia. Uma eterna fantasia. Como Michael Jackson, que falava para o repórter, eu sou o Peter Pan, vocês lembram? Eu sou o Peter Pan.
E aí o repórter diz, não, você não é o Peter Pan. E ele dizia, eu sou o Peter Pan. Obviamente alguém doente, sendo tomado ali pela síndrome do Peter Pan. Tanto que ele fez a terra do nunca para ele. Satanás está dizendo para você nessa manhã, fica tranquilo, você vai chegar lá, você é o Peter Pan. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E no final dá tudo certo. Eu prefiro agir como Zaqueu. E chutar o pau da barraca. E bater na mesa da minha vida e dizer, acabou a palhaçada. Hoje eu vou tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão, algumas decisões na minha vida. E queridos, olha, alguns projetos que nós elaboramos, eles estão completos, perfeitos, está tudo bem alinhado. Falta só o dia da gente chutar o pau da barraca e falar, é hoje que eu começo. Como explicar, querido, um homem que num dia está roubando a sua própria nação, e no outro dia voluntariamente se desfaz da sua fortuna para seguir a Jesus? O mesmo Espírito que impulsionou Zaqueu a mudar radicalmente de vida, é o Espírito que está falando na minha e na sua vida. Eu quero convidar algumas pessoas que vão tornar fantasias em sonhos, para poder tornar sonhos em realidade. Eu quero orar com homens que a partir de hoje vão verdadeiramente agir como homens, porque você sabe que você é um moleque, você sabe que a vida para você é uma fantasia, não é um sonho. Mas a palavra de Deus está martelando no seu coração, e o Espírito está te constrangendo. O Espírito está dizendo no seu coração, eu vi o que você fez no verão passado, seu moleque. Eu vi a maneira como você está tratando a sua esposa. Eu vi a bagunça que é a sua casa. Eu vi a bagunça que se tornou a sua vida. Eu conheço o seu histórico de navegação. Que essa palavra encontre mulheres vitimistas, mentirosas, que se escondem atrás de uma capa de fragilidade, atrás de uma capa de vitimismo, dizendo que a vida é má, dizendo que você é oprimida, quando na verdade você sabe que, se você tomar algumas decisões na sua vida, vai poder voltar a andar de cabeça erguida. Essa palavra é para alguns jovens que agem como bebês, mimados, filhinhos de mamãe. Jovens estragados pelo pai, estragados pela sociedade, incapazes de ouvir um não. Pensando, essa mensagem não vai acabar logo, porque eu tenho que voltar às redes sociais, e alguns talvez nem estejam esperando acabar. Eu estou pregando e você está navegando. Você vai agir como homem quando, moleque? Quando, pelo amor de Deus? O Espírito vai nos dar um chacoalhão e dizer, haja como homem, pelo amor de Deus. Zaqueu foi tomado por esse sentimento. Em algum momento o Espírito Santo estava dizendo para Zaqueu, se você não tomar essa decisão hoje, em nome de Jesus, quando você vai tomar? Queridos, pelo amor de Deus, quando alguns de nós vamos quebrar alguns ciclos de mediocridade? Não, pastor, tudo no seu tempo. Continue vivendo uma vida medíocre. Agora, se você diz, pastor, essa palavra é de Deus, essa palavra é para a minha vida, eu quero te convidar a fazer o que eu quero fazer. Eu quero tomar algumas decisões hoje, para que hoje chegue salvação na minha casa. Quantos de nós já prometemos começar uma academia na segunda, ou começar um regime na segunda, ou na virada de 31 de dezembro, prometemos um monte de coisa, e na segunda-feira a nossa vida voltou a ser a mesma mesmice. É por isso, querido, que eu não te convido a fazer promessas vazias para Deus. O Espírito, ou o mesmo Espírito que gera em nós esse desejo de mudança, ele vai gerar em nós passos práticos. Essa palavra é para você que fuma e que diz, não, pastor, está certo, eu vou parar de fumar. Só que no caminho de casa você vai amassar essa porcaria, você vai amassar um maço de cigarro e você vai jogar no lixo. Alguns vão ter que romper ciclos, alguns vão ter que romper amizades, e você já pode se colocar de pé para a gente orar.
Alguns vão ter que expulsar pessoas da sua vida. Algumas pessoas envolvidas em namoros pecaminosos, namoros sujos, vão ter que terminar namoros, vão ter que terminar noivados, e vão ter que manter casamento, porque casamento é para a vida toda. Mas você vai tomar atitudes que comprovem que você está mudando. Compra o fogão da Elivaneide, Aldo, de uma vez por todas. Compra o fogão da Elivaneide. E você exclua pessoas do seu círculo de amizade. Não, pastor, a partir de amanhã não, querido, esquece isso, é hoje, é agora. Não, pastor, eu vou conversar direitinho e à noite, não, é agora, querido, é hoje, é agora. Ele disse para Zaqueu, desce agora, desce apressadamente, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu creio que hoje está chegando salvação na nossa casa. Eu creio que à medida que confessamos pecados, à medida que tomamos decisão, salvação está se manifestando nas nossas casas. Coloca a mão no seu coração, porque você não depende do irmão que está ao seu lado para tomar uma decisão radical da sua vida. É hoje que você quebra ciclos de mediocridade na sua vida. É hoje que você põe um ponto final a determinadas coisas que já demoraram tempo demais. É hoje que algumas situações mal resolvidas na sua vida, elas serão resolvidas, e serão resolvidas de maneira radical. Pastor, eu não posso pegar leve, não pode, não vai. Você não pode, você não vai pegar leve. Você vai ser violento, você vai ser agressivo. Hoje Deus nos chama para decisões absurdas aos olhos de alguns, mas poderosamente transformadoras para nós. Eu quero orar com você que diz, pastor, essa palavra é para a minha vida. O que eu tenho que fazer? Faça o que Zaqueu fez, faça o que Zaqueu fez. Não é uma fantasia, é um sonho, é um projeto. Seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida, amém? Seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida. Seja bem-vindo a uma versão melhorada de você mesmo. Você diz, pastor, eu não vou mais me auto-sabotar. Eu não vou mais me vitimizar, pastor. Eu não vou mais transferir culpas. Eu não vou mais transferir responsabilidades. Esse é o poder do hoje. Essa é a força do hoje. Esse é o poder do agora. Eu não sei se alguns de nós terão oportunidade de fazer isso novamente, já que a gente não tem certeza, porque o dia do Senhor se chama hoje, e o momento de Deus se chama agora. Eu te convido a tomar uma decisão. Você é livre para permanecer no seu lugar, mas você também é livre para vir diante do altar, estabelecer uma aliança. Já que você vai tomar a decisão, toma hoje, querido. Já que você tem que decidir, chuta o pau da barraca e diga, hoje chegará a salvação na minha casa. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito de mudança, Espírito de transformação, Espírito de profundas transformações, vem sobre nós nessa manhã, meu Pai, vem sobre esta casa nessa manhã, toca o nosso coração, toca a nossa vida, toca a nossa casa, opera uma mudança radical, mudanças profundas, meu Pai, não seremos superficiais no desejo de mudar. Troca profundamente, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos abertos. Os nossos corações estão vulneráveis, meu Deus. Nós estamos rendidos a Ti nessa manhã. Dizendo, Deus, hoje, apressadamente no dia que se chama hoje. Apressadamente no dia que se chama hoje. E no momento que se chama agora. Vem e muda a minha vida, meu Pai. Vem e muda a minha casa. Vem e muda a minha família. Vem e muda o meu ministério, meu Deus. Vem e muda a minha igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus encontre corações abertos e possa manifestar uma palavra cirúrgica que promova mudança, que promova transformação. Diga a Deus, esse é meu dia. Diga a Deus, esse é o meu momento. Diga a Deus, foi para isso que Ele me trouxe aqui. Diga essa palavra para mim, Pai. Diga, eu sou essa pessoa. Diga, eu sou esse homem, eu sou essa mulher.
E diga a Deus que hoje chegue salvação na minha casa. Que hoje chegue salvação na minha família. Você sabe o que fazer, querido, então faça de uma vez. Você sabe exatamente o que fazer, então faça de uma vez. Pare de se esconder atrás de uma máscara. Para de se esconder atrás de uma capa de vitimismo e de coitadismo. Que o Espírito Santo de Deus traga lucidez ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus traga lucidez ao seu coração. E você diga: Deus, muda a minha vida. Diga: Deus, mude a minha vida. Diga: Deus, reescreva a minha história. Diga: Deus, não é uma fantasia. Diga: Deus, é um sonho. E no nome de Jesus eu começo a dar passos. Comece a dar passos na direção daquilo que Deus projetou. Essa é uma manhã para tirar projetos do papel, querido. Essa é uma manhã para tornar sonhos em atitudes. Essa é uma manhã para tornar palavras proféticas em atitudes proféticas, em nome de Jesus. Que o bom Deus hoje, à medida que abrimos o nosso coração, no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora, que haja salvação, que haja mudança, amém? Que hoje chegue salvação à nossa casa, que hoje chegue mudança na nossa família, que hoje estejamos poderosamente tocados. Poderosamente tocados. Espírito Santo de Deus toca. Espírito Santo de Deus toca. De maneira violenta, de maneira agressiva, de maneira poderosa. Seja violentamente tocado pelo poder de Deus. Seja violentamente alcançado pelo poder transformador da palavra de Deus. Seja tocado nas suas estruturas. Oh, Espírito Santo de Deus. Desfaça, meu Pai, em nome de Jesus, muros de defesa, fortalezas de justificativa. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Aquele que estava na casa de Zaqueu está entre nós nessa manhã e continua transformando homens e mulheres. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Diga: Deus, me toque violentamente. Diga: Deus, me toque apressadamente. Hoje, querido, hoje. E agora. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Nós não vamos procrastinar, meu Pai. Nós não vamos procrastinar, meu Deus. Nem a tempestade, Deus. Nem o vento forte, Pai. Nem as dificuldades da vida nos impedirão. Espírito Santo de Deus, de maneira poderosa, vem sobre nós. Esse é o nosso dia, esse é o nosso momento. Oh, xerebacantarabaxerebacantarabaxi. O Espírito Santo de Deus te visite poderosamente. Não se defenda, querido. Não se justifique. Não se justifique. Se renda diante dele. Diga: Espírito Santo de Deus, eu me curvo diante da tua vontade. Me curvo diante dos teus desígnios, Espírito Santo de Deus. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Esteja sensível, esteja receptivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Hoje chega a mudança na nossa casa, amém? Hoje chega a mudança no nosso casamento. Hoje Ele converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Hoje, querido, hoje, agora. Agora, Ele começa a operar o coração de pessoas que têm uma mentalidade de escravo. E você caminhou como escravo durante toda a sua vida, porque você tem uma mentalidade de escravo. Você sempre está buscando um faraó, para comer da mão de algum faraó. Mas hoje é o dia em que Deus visita pessoas com uma mentalidade de escravo, e nos dá uma mentalidade de filhos. O filho não anda como escravo, não anda como mendigo espiritual.
Um filho entende que não precisa comer bolotas de porcos, porque ele sabe muito bem quem seu pai é. Ele sabe a herança que seus pais têm. Que essa palavra encontre pessoas que digam hoje não à mentalidade de escravo. Pessoas que quebrem o ciclo de mediocridade nessa manhã, dizendo: não viverei como escravo, não viverei como escravo, não viverei como escravo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enquanto os teus filhos renunciam à mentalidade de escravo, abra os nossos olhos, meu Deus, porque o exército estava ali ao lado de Eliseu, e aquele jovem era incapaz de ver, porque os seus olhos estavam fechados, porque a fonte de água estava do lado de Agar, estava do lado de Ismael, e ela não podia ver, porque estava com os seus olhos fechados. As mesmas escamas que haviam sobre os olhos de Paulo, porque haviam escamas que o impediam de ver. Abra os nossos olhos no dia que se chama hoje. Abra os nossos olhos no momento que se chama agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que olhos estão sendo abertos para aquilo que Deus tem. Eu profetizo da mesma maneira como ele abriu os olhos do filho, na companhia dos porcos comendo bolotas. O Espírito veio sobre ele e abriu os seus olhos. Da mesma maneira como ele abriu os olhos de Zaqueu, abre os olhos dos teus filhos e filhas. Esses serão dias de revelação. Esses serão dias de estratégias específicas para homens e mulheres específicos. Esses serão dias em que Deus revelará de maneira clara a vontade dEle para homens e para mulheres que não são vítimas, são filhos. Homens e mulheres que estão dizendo: Deus, esse é o meu dia, não serei mais o mesmo. Receberão instruções claras, receberão instruções claras de como agir, de como proceder. Nos próximos dias, habilite o seu coração para receber instruções de Deus, sobre como você deve agir, sobre quais contratos você deve assinar. Deus te mostrará de maneira clara as portas que Ele está abrindo e as portas que Ele está fechando. E você não vai bater em portas que Deus fechou, e você também não vai deixar de entrar em portas que Deus abriu. Deus te dará direção e sensibilidade para afastar de ti, para afastar de você pessoas tóxicas, pessoas que comprometem o projeto de Deus para a sua vida. Esses serão dias em que Deus te permitirá estabelecer alianças com outras pessoas, mas esteja atento, porque esse é um tempo de quebrar alianças com outras pessoas. Deus irá trazer algumas pessoas para o seu convívio, mas Deus também está te dando a ordem para tirar algumas pessoas do seu convívio. Algumas pessoas estão muito perto, como aquele jovem que não estava longe de ver o seu projeto realizado, e Jesus disse: uma coisa só te falta. Nos próximos dias o Espírito Santo de Deus vai trazer clareza a respeito daquilo que nos falta. Ele vai denunciar os nossos calcanhares de Aquiles, amém? Ele vai denunciar aonde está o anátema. Capas serão levantadas, anátemas serão expostos, e homens e mulheres serão profundamente transformados. Eu profetizo que à medida em que nós tomemos decisões radicais de obediência e de temor de Deus, Ele vai nos fortalecer nas áreas em que nós somos fracos. Talvez você estabeleça alianças com Deus nessa manhã, e você esteja pensando: mas como, Deus? Deus te indicará o tempo, Deus te indicará o modo, Deus te dará instruções claras, instruções específicas. Eu profetizo no nome de Jesus, que nas áreas de fraqueza, Deus te fortalecerá. Nas áreas de vulnerabilidade, Deus te adestrará para tomar decisões inteligentes. Recebe um tempo de prosperidade sobre a sua vida. Prosperidade que não virá de graça, porque não é uma fantasia. Prosperidade que virá à custa de muito trabalho, mas prosperidade que virá como uma recompensa ao trabalho de um homem, de uma mulher que entende quais são as suas prioridades. Nós não abriremos mão de um lar transformado para vivermos a prosperidade.
Não sacrificaremos nossas famílias em nome de dinheiro. Não correremos como um louco, puxando tapetes, passando a perna em outras pessoas, para sermos colocados em lugares. O Senhor nos exaltará da sua maneira e do seu tempo, obedecendo o seu propósito, obedecendo a sua vontade, debaixo dos teus princípios. Seremos colocados em lugares estratégicos, para abençoar vidas em nome de Jesus. E se você crê que esse é o seu dia, se você crê que essa é a sua hora, aplaude ao Senhor e glorifica a Ele, amém. Oh, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Aleluia, dê crédito a essa palavra, querido. Dê crédito a essa palavra. Ele está transformando meninos em homens, meninas em mulheres. Dê crédito a essa palavra, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus.